Nos Estados Unidos, a empresa foi também, eu não vou entrar em detalhamento jurídico do processo americano, do sistema, porque eu não conheço. Tá? Não conheço o sistema americano. Eu falo aqui do Brasil, daquilo que eu sei, da minha experiência, ok? Mas no caso americano, eu não tenho conhecimento do sistema judiciário americano, mas eu acompanho e posso tecer comentários a respeito disso. Eu tenho li bastante coisas aí, enfim. Mas vamos lá, vamos falar daquilo que nos interessa. Precisamos ter essa objetividade. Pois bem, no caso americano, a empresa foi condenada como pirâmide financeira, esquema Ponzi, pelo juiz Melvin S. Hoffman, no dia 25 de novembro. Ponto, 24, 25, alguma coisa assim. No entanto, existem pendências ainda. O juiz entendeu que as partes, uma das partes interessadas, no caso, os divulgadores, eles não foram adequadamente ouvidos e tal. Então, ele determinou, isso que nos interessa, que haja uma audiência no dia 26, se não me falha a memória, é terça agora. Não é terça-feira agora. Então, vai haver uma audiência, acho que 10 da manhã, se não me falha a memória. Bom, quem quiser estar lá pode ir para Massachusetts e participar. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidamente. Ah, tá aqui, ó. 10 da manhã. Tá aqui, ó. Documento carregado no dia 20/1, portanto, foi quarta-feira agora. Então, tá, aviso. Opa, tá abrindo aqui. É um aviso, notice. É um aviso dessa audiência. Olha lá. Dia 26/1 às 10 da manhã. Tá certo? Então, já está definido, não é? Na sala da corte, sala número 2, estou até lendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo bem? Então, no 12º andar, aí tem o endereço em Boston, Massachusetts, tem até várias coisas. Quem tiver, repito, quem tiver interesse em ir até lá, ou quiser, né? Deixa eu ver aqui, o importante é saber que qualquer solicitação deve ser, eles usam até o must, ou seja, é obrigatório, é mandatório que seja feita por uma petição escrita, ok. Pelo menos, eles dizem assim, ó, que deve ser apresentada pelo menos um dia útil, né, antes da data, ok? Antes da data dessa audiência e tal. Importante saber que essa audiência, ela não é uma audiência probatória, então isso também é importante, e por aí vai. Olha, então assim, para tornar isso daqui importante e esclarecedor. Me procuraram essa semana, e a Graça foi uma delas, e compartilhou um conteúdo na internet que as pessoas ficaram desesperadas. Que deveria ser preenchido um formulário até o dia 19. Dia 19 foi terça passada. Não é que não procede, isso procede, mandaram um caminho, como entrar lá na KCC e preencher, e faz isso, faz aquilo. Veja só, fez algum mal? Não. Fez algum bem? Não. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque um dos pedidos do Steven Bidar, quando ele pede para ser admitido, isso entra no site da KCC. Eu vou colocar aqui, inclusive vou fazer questão de colocar o endereço da KCC aqui, ó. Aliás, deixa eu pegar o link, eu vou pegar o link completo. Aí, pessoal, enquanto eu estou falando, terá aí a oportunidade de copiar o endereço da KCC, como acessar. Opa, tá aqui, ó. Olha que legal, já está na minha tela, e eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo do meu nome. Ok, deixa eu ligar e desligar aqui, pronto, agora vai subir o link aí. Como vocês estão vendo aí, eu já fiz isso antes, estou repetindo, para quem possa interessar. Existe uma petição, existe um documento, né, jurídico, colocado pelo Steven Bidar, pedindo para o juiz revogar, considerar somente o documento de uma empresa que ele pediu para que seja admitida como a única para pegar, que ele chama de IPOC ou EPOC, vou falar em bom português, né, em EPOC. Então, vai ser criado um formulário futuro que ainda não está disponibilizado, porque eu não vi ainda o juiz dando ordem para admitir essa empresa, eu não vi uma decisão ainda, se houver eu ainda não vi,
E essa empresa vai produzir esse formulário ainda. É um formulário eletrônico em que as pessoas que se sentiram lesadas vão preencher esse formulário e vai pedir o seu valor de volta. Como que isso vai se dar, lá será detalhado. Isso eu vou considerar daqui a pouco. Então, esse formulário sequer existe. E um dos pedidos é que se desconsidere qualquer pedido que haja, que as pessoas tenham feito junto ao FBI, que teve uma época lá que o pessoal mandou e-mail pedindo isso para o FBI, para a MSI, que é um órgão do estado de Massachusetts, ok? Também pediram na... Não é MSI, é outra, agora me fugiu o nome, a sigla é outra, eu acho que é outra. Enfim, para qualquer lugar que você tenha enviado um formulário, não é que ele será, eu não sei se eles vão trazer esses dados, eu acredito que não. Quem quiser, no futuro, vai ter que preencher esse formulário, e esse formulário não existe. Então, meu amigo, minha amiga, se você não preencheu esse formulário do dia 19, relaxe, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Essa empresa será admitida dentro do processo, ela vai construir, e ele pede, inclusive, prazo para isso. Que após a disponibilização na internet, agora fiquem atentos, o que eu vou falar agora, isso é importante. Ele pede que o juiz determine que as pessoas terão 90 dias para preencher aquele formulário. A partir do momento que for disponibilizado na internet, vai ter um local, vai ter um sítio ou um site, como preferir, o local certo para que você clique naquele link, preencha os seus dados, como que será esse formulário, e eu sei, lá é dentro das regras americanas, não quero nem saber, para mim não interessa. A informação que eu quero passar é que você terá 90 dias, tudo se o juiz admitir, eu acho que ele vai admitir. 90 dias para que isso seja feito e seja colocado à disposição da justiça para ela avaliar. E como vai proceder essa devolução? Eu não sei. O que eu vi já que aconteceu, como que fez a justiça americana no caso do Bank Fidelity de Massachusetts, em que pegaram lá, acho que cerca de 2 milhões e 900 mil. O banco pagou 3 milhões e meio, num acordo que fez lá com o Galvin, já falei disso no passado, e distribuíram entre os prejudicados de Massachusetts 14 mil pessoas, distribuíram-se lá 2 milhões e 900 mil. Deixa eu fazer até a conta, que foi até engraçado. Não levaram nada em critério, provavelmente, e dividiram por 14 mil pessoas. E cada um ganhou a importância, um chequinho de 207 dólares e 14 centavos em casa. Por volta disso, se foi. Se não foi, esse é o valor aproximado que eu sei. E aí, qual o critério? Eu acho que nenhum. O cara mostrou e eles verificaram que o cara fazia parte da tax free, ganhou, não ganhou. Tem-se notícias que grandes desenvolvedores de redes ganharam esse cheque também, o cara foi lá, preencheu e recebeu. Estranho. Não sei se isso procede ou não, mas tive notícias disso. Não é? Então, qual o critério que a justiça americana? Acredito eu que seja diferente, que eles façam como o Brasil. Vai receber devolução quem não lucrou na empresa, quem lucrou não tem direito. Agora, os Estados Unidos têm algo diferente do caso brasileiro? Claro que tem. A empresa, ela entrou com pedido de reestruturação. Ela estava insolvente. O que é estar insolvente? Ela devia mais do que aquilo que ela tinha em caixa. Pelas mudanças que foram feitas em março daquele ano, isso acabou transformando a empresa e jogou a empresa nessa situação. Ah, mas não foi bem isso, Cassi. Bom, aí deixa. Se a justiça determinou o que vai ser, como é que não vai ser, isso é outro tecnicismo. O fato é que assim aconteceu. Esse é o fato. Então, o que houve? Não há valores, mas baseado em quê? As pessoas que entraram e não receberam, não. O que a tornou insolvente, agora vem uma explicação importante, é que quando a empresa entrou com esse pedido de reestruturação, ela queria, em verdade, não pagar somente as pessoas que entraram por último, não é isso. Ela queria pagar os credores. Quem são os credores? Todos os divulgadores que tinham direito a receber alguma coisa na empresa, que tinham saldo em seu back-office naquele momento. Ok? Esse é um aspecto importante. Ou seja, se o sujeito tinha lá, era um divulgador já, sei lá, 8 meses, só para ilustrar,
Ou há 2 anos e renovou o contrato? Não sei. E ele tinha um saldo lá de $20.000, por exemplo. Ele era um credor da empresa. Se ele tinha saldo, é fruto de um trabalho que ele desenvolveu, nas condições que a empresa oferecia. E aí, transforma esse divulgador num credor mediante o Chapter 11. Ok? Isso que é importante nós entendermos. Mas o que o Steven Bidar está fazendo é mudar essa conversa agora. Então, esses credores eles vão deixar de existir. Ele vai fazer esse pedido. É óbvio que ele está analisando cada pessoa. Cada caso vai ser analisado dessa forma, eu já vou entrar nisso. Mas o importante é entendermos que, como eles vão devolver, como vão fazer o cálculo, eu espero que seja como foi feito no Brasil. Quem teve lucro não tem direito a nada. Quem não teve tem direito à devolução. Ok? Então eu não sei exatamente como isso vai se dar lá. Mas o importante é que quem não teve, evidentemente, deve preencher esse formulário eletrônico no futuro. Repito, o formulário eletrônico ainda não existe. Ponto. Não existe. Então, já desmonta aqui essa questão de preencher ou não aquele dia, dizer, não, e se eu não preencher, agora estou perdido, perdi o direito. Não. Fique tranquilo. Vai acontecer ainda. Teremos ainda, Graça, mais uma audiência. Dia 10 de fevereiro, se não me falha a memória. O juiz, o Melvin Hoffman, vai abrir uma audiência, acho que para ouvir os divulgadores, talvez. As partes interessadas, não é? Que possam ser associações, enfim, sei lá se existe isso nos Estados Unidos. No Brasil eu sei que tem. Então, no dia, deixa eu ver aqui, em fevereiro, deixa eu ver se eu acho aqui, para pegar a data correta de fevereiro, eu sei que existe algo que vai haver uma audiência lá. Aqui, achei. O encontro dos credores vai ser no dia 10 de fevereiro, às 11 da manhã. Tá aqui, ó, já está marcado. Tá aqui. Qual o objetivo disso? Bom, se o juiz... Porque existe um grupo, não é, que está atuando no processo, que está fazendo contestações, que eu já vi, existe um grupo de divulgadores que também estão tentando lá preservar os seus direitos. Então, provavelmente, vai haver eles serão ouvidos como parte interessadas no dia 10 de fevereiro. Então, se vai poder participar, se não vai, as outras pessoas, eu não sei. Aí tem que vir na minúcia aqui. Mas para nós aqui no Brasil, ou o pessoal de fora, aí de Portugal, eu acredito que isso pouco importa. Eu só estou passando os acontecimentos futuros que teremos ainda dentro do processo americano. Ok? Teremos ainda uma audiência dia 10. Se até lá já será decidido se essa empresa será admitida para fazer o formulário ou não, isso são outros 500. Mas estou passando que teremos uma nova audiência no dia 10 de fevereiro, além dessa do dia 26. Ok? Ok, muito bem. Aí temos uma outra situação, que é essa que diz direto a questão, a presença, inclusive, da equipe as preocupações da equipe de várias pessoas da equipe da Graça e de outros locais. Existe sim, isso é fato, estou confirmando que existe, é natural, uma ação que não está na KCC, não está disponibilizada ainda lá, não subiu aqui, pelo menos eu não identifiquei esse arquivo, mas existe sim digamos, uma petição em que o Steven Bidar elenca um grupo de divulgadores, em que ele chama de net winners, em inglês. São pessoas que receberam valores altos, fruto do seu trabalho que fez na internet, na empresa, perdão, e que se cria aí, agora sim, a partir de agora, uma questão toda que envolve algumas situações dentro do empreendimento Telex Free em si. É um desdobramento, ok? Por quê? Porque se identifica, em tese, que existem muitas pessoas, né, o Steven Bidar fala em 100 mil pessoas que ganharam 78 mil, que ganharam dinheiro na Telex Free, e que o restante ainda não tinham recuperado, ou tinham recuperado em parte, por aí vai. Ok? Então ele elenca um grupo de pessoas
que supostamente, se ele está dizendo é porque ele olhou os sistemas, que receberam valores mais altos, são os net winners, como é determinado, não é? Dentro da empresa. E que ele vai, de certa forma, tentar, não é? Como ele diz, tentar, como ele vai recuperar, para trazer para os states, ou seja, para a massa que ele quer compor para fazer essa futura devolução, que as pessoas vão preencher esse formulário, não é? Que ele quer agregar, ele quer pedir que as pessoas devolvam esse valor. Isso é o pedido do Steven Bidar. É lícito, não é? Primeiro quem vai julgar isso é o juiz. Eu não vi isso na KCC ainda. Pode ser que futuramente isso apareça lá. Eu não sei se isso vai aparecer lá, porque me parece que isso é uma ação independente também. Não é? É uma ação contra essas pessoas. Não sei se vai aparecer na KCC, se é ela quem vai disponibilizar esse documento ou não. Tá certo? Então, precisamos ainda ter essa noção futura. Ainda não apareceu. Mas vai se discutir se essas pessoas, vai se discutir se elas devem, mas eu acho que ela deve. Se você for para o submundo da internet e ver as postagens que existem, ok, existem todo tipo de visão. Que deve devolver porque não deve e tal. Bom, as pessoas desenvolveram seus trabalhos, como a Graça, como outras, não é? Desenvolveram seus trabalhos e ganharam dinheiro com isso. Ganharam dinheiro com isso. E aí muitos questionam, não é? Muitos questionam, dizendo o seguinte, sobretudo aqueles que não recuperaram, não é? Sobretudo esses, questionam se essas pessoas que ganharam deveriam devolver ou não o valor. E aí eu pergunto e coloco, foi fruto de um trabalho, de algo disponibilizado pela empresa e que naquele momento se desenvolvia um trabalho, em que havia uma remuneração e que até o momento em que a empresa parou de trabalhar, ninguém tinha deixado de receber. A empresa entrou, no caso dos Estados Unidos, com pedido de reestruturação. Esse pedido não foi concedido, ela foi condenada. Agora, antes disso, foi feito esse trabalho e essas pessoas ganharam dinheiro com isso. Ok? Mas no exercício dos seus trabalhos, se a justiça determinou em determinado ponto em que aquele trabalho, que no caso é o que aconteceu nos Estados Unidos, que a empresa se tornou ilícita, a partir de agora ela é ilícita, se vai retroagir ou não, vai se discutir na justiça. O que eu posso dizer para as pessoas que estão envolvidas nisso, que isso não é uma condenação feita pelo Steven Bidar. Ok? Isso não é uma condenação, ele não é o juiz. Quem é o juiz é o Melvin. Só que você não mora nos Estados Unidos. Você mora num país diferente. Se a condenação dele vai te alcançar aí ou não, isso é uma outra questão que é direito internacional. Não vou discutir isso, porque não é minha praia. Não sei. Ok? Você precisa se defender. Quem faz parte disso, se você for notificado e tal, você precisa se defender. O que eu li é que quando isso acontecer, o Steven Bidar pede que o juiz dê prazo de que está no processo, 45 dias, para que as pessoas se manifestem e se defendam. Você deve se defender? Eu acho que deve. Mas eu recomendo algo antes. Antes de se deve ou não se defender, procure um advogado que entenda de direito internacional. Por exemplo, ele vai poder te orientar. Não serei eu a fazer isso. A única argumentação que eu tenho para dizer é o seguinte, é que algumas pessoas, não são todas, têm a seguinte visão, de que o líder, como a Graça, por exemplo, teria a culpa porque a empresa paralisou. Pelo amor de Deus. E eu acho engraçado que muita gente que não recuperou os valores agora são vítimas. Elas não leram o contrato, quando era atrativo, agora ela diz que foram convencidas. É o famoso atestado de burrice, que se assina depois. Se sentiu lesado porque a pessoa apresentou um projeto, apresentou um empreendimento que era e continua sendo interessante, no entanto, hoje não pode ser exercido pela condenação que tem. E quando se vislumbrou a oportunidade de você ser bem-sucedido nisso e ter rendimentos a seu favor,
Aí todo mundo foi esperto e foi inteligente, achei fantástico, vou entrar. Aí quando acontece um revés, aí agora não, eu sou vítima, sou coitado, eu não sabia, agora parece o nosso presidente aqui do país. Não sabia, não vi, não estava lá, não ouvi dizer e fui enganado. É sempre assim. É lamentável isso. Agora, se você tem o direito, que as pessoas têm que se defender. Esse que é o fato. Se nessa lista, Graça, tem o seu nome e você for instada, for convocada e perguntada, vai se defender. Sem problema nenhum. Qual é o problema? Ninguém cometeu no exercício do seu empreendimento, na divulgação, por assim dizer, do trabalho que a gente fazia na Telex Free, como divulgador, ok? Ninguém cometeu nenhum crime. Nós estávamos divulgando aquilo que a empresa proporcionava. A SEC já investigava a empresa, é sabido isso, desde 2013. E ela só passou a atuar no processo americano porque a empresa pediu a reestruturação judicial. Aí a SEC resolveu aparecer. Tá vendo? Eu não disse, eu não falei que era aquilo que eu dizia que era. Estranho, né? Por que não fez antes, então? Então o Estado deixou correr solto, tentou e não conseguiu porque não havia indícios para isso. A empresa cometeu o que eu vou chamar de talvez, eu sei que existem os seus motivos, mas infelizmente foi uma barbeiragem administrativa, levou a empresa àquela situação, pediu a reestruturação, a SEC atacou, meu amigo, aí não teve para ninguém, aí o sistema veio com tudo. E o S-Trust, não é SEC, e aí por aí vai. Então agora não tem mais o que fazer. Ok? Então, agora, se o Steven Bidar está entrando com essa ação, ele tem o direito de fazê-lo? Claro que ele tem. Ah, eles estão iniciando a caça das pessoas que trabalharam e tal. Ele vai fazer isso. Mas o meu entendimento você deve se defender, se for realmente notificado, eu não sei qual vai ser o procedimento a partir daí, não sei qual vai ser, ok? Se você deve ser notificado, se deve se defender, claro que deve. Injustiça a gente sempre deve se defender. É importante que se faça isso. Não deixe de fazer. No entanto, eu acho, aí é uma opinião pessoal agora, que está bem fragilizado aquilo pelo que eu li, que disse o Steven Bidar. E por que mas fragilizado por quê? Porque o pedido que ele faz é sobre algo que foi feito no exercício de um trabalho que vinha sendo construído de maneira transparente, clara, através da internet, com a permissão que existia até então, não era nada ilegal. O exercício do marketing de rede não é ilegal. Ah, mas a partir de agora, ok, quando foi determinado o stop, parou e acabou. Tem direito à devolução? Tem direito à devolução. Agora vai se discutir o quê? Que o trabalho que eu fiz, então, retroage e ele me devolve. Que é isso? Que doideira é essa? Que maluquice é essa? Então tá. Vamos imaginar um caso Brasil aqui, por exemplo, que ninguém consegue fazer nada contra. Mas existe uma certa bebida nacional que tem alcance mundial, que ela tem elementos que, dentro do nosso país, ela é considerada ilegal. Mas ninguém consegue parar os caras, por uma série de questões. Aí esse é um mercadológico, eu não vou entrar nesse mérito. Mas ela contém elementos de uma droga, e é proibido por lei. Mas ninguém para, porque, e dizem que já mostraram um tal de um laudo que prova que tem esse elemento. Então, se a partir de amanhã essa bebida for declarada ilegal, legal, então eu vou entrar, para quem tomou essa bebida ao longo de sua vida, vai pedir todo o dinheiro de volta. Vamos retroagir no tempo, não é? E pedir o dinheiro de volta, porque a empresa, afinal, ganhou dinheiro vendendo algo ilícito. Como assim? Então, seria algo a se considerar, não é? Veja só, o caso da Telex Free, ele é algo muito parecido com isso, com uma circunstância em que você exercia uma atividade em que não havia absolutamente nenhum impedimento. Você não estava exercendo nenhum tipo de coisa de tráfico de drogas. Não havia configuração de pirâmide financeira, porque no meu entendimento até hoje não o é. Porque eu vejo os mesmos argumentos
que se utilizou no Brasil, se utiliza lá. O famoso, você paga com o dinheiro daqueles que entraram depois. É verdade. A única diferença que existe, que eu sempre pago as despesas de qualquer sistema, inclusive, vamos falar de marketing de rede, hein? Sempre com a entrada das outras pessoas. Porque todo mundo que entra numa empresa, seja qual for, você adquire um pack, adquire um kit disso, kit daquilo. Então, inclusive nos Estados Unidos, se você entrar numa empresa famosa que vende shakes, não posso e não quero citar nomes aqui, você tem que ir lá e comprar um belo de um pack, e aí vem com aquela historinha de marketing multinível legítimo. Só rindo. Você entra e compra o tal do pack para virar um distribuidor. Aí você toma shake até pela orelha depois. Ou tem que desovar, porque eles falam do produto, porque é o produto. Só que o business deles é colocar gente como todo mundo. É lindo isso. Então, tem que, na minha opinião, se não é possível fazer o que fazia a Telex Free, você tem que acabar com o marketing de rede no planeta. Ponto final. Ponto final. Essa conversa fiada. Eu vejo empresas uma atrás da outra, querendo dizer, surgindo aí com esse tipo de marketing de rede jurássico, do tempo da idade da pedra lascada. Não vou citar o nome de empresas aqui, porque eu não tenho nada contra, que façam, cada um faz. Agora, se a empresa Telex Free tinha um mecanismo pelas quais ela fazia a distribuição de lucro mediante cláusula contratual, ninguém fala disso. Eu acho estranho. Todo mundo fala que não era sustentável, e tem um cara que fica me perguntando, então faz a conta. É só fazer conta, não sabe que 1 mais 1 é 2? Eu não preciso fazer conta matemática. É simples dizer que se você tirar a cláusula 13.2 do contrato e transformar ela em ilegal e cancelar o contrato, seja lá, aí a empresa nunca existiu, mas vamos imaginar, né? O efeito do cancelamento do contrato é isso. Mas vamos imaginar a questão da cláusula do contrato. Se você cancelar aquela cláusula, automaticamente você cria uma obrigatoriedade de recompra, o que não era obrigatório. Todo o dinheiro, e outra coisa, comprou o seu estoque de VoIPs para você comercializar. Se você comprou seu estoque de shake e não comercializou, ele é seu. Eu tenho shake, não tenho, tá? Mas estou falando. Se eu entrasse nessa empresa, eu teria shake até o teto aqui e não comercializei, mas eu faço parte da empresa, formo equipes. E eu não quero vender o shake, eu jogo ele pelo ralo. E aí a empresa se configura pirâmide, porque, né? Eu não vendi o shake. E aí? Não é verdade? É assim que funciona. E se essa mesma empresa resolvesse fazer a recompra do shake? Não pelo valor que ela me vendeu, mas por um valor muito menor e tal, por um preço muito menor, ela poderia? Poderia. O que impede? Não é? Essa é a discussão que se trava. O que impede? Porque a partir do momento que eu comprei o shake, e eu não estou falando VoIP, quero falar shake de propósito, e coloquei dentro da minha casa, ele é meu. Ponto final. Bom, vou vender, não vou, faço equipes, ok. Aí é particular de cada um. Esse é o sistema do marketing de rede, por isso que eu falo. Ele precisa ser extinto ou não. E aí, nesse momento, meu amigo, o shake está lá à minha disposição. Me entregou. O dinheiro que eu paguei pelo shake, ele não é mais meu, ele é da empresa. Se ele é da empresa, se ela vai fazer a recompra do meu shake, se ela vai fazer isso, isso é problema dela. E se ela não quiser, ela não faz. Se não houver caixa disponível, ela não faz a recompra. Isso está previsto em contrato. Só que a empresa, no caso daquela nossa que está aqui atrás, essa sempre teve caixa disponível. Agora, quem leu o contrato sabe disso. Então, essa história de fixo é bobagem. Ai, porque mascarava o fixo. Mascarava o fixo é só ler o contrato. Então, essa discussão da legalidade ou não no exercício do nosso trabalho é isso. Se você tirar essa questão da recompra, todo o valor que a empresa utilizava pela venda no atacado do VoIP era suficiente para pagar tudo aquilo que a rede gerava, residual, binário, e sobrava muito dinheiro. Eu fiz essa conta. Eu não vou mandar essa conta para ninguém,
Porque matemática qualquer um faz. Basta tirar a obrigatoriedade da recompra. Acabou. Esse era o ponto. Simples, ou não? E é isso que gira em torno, que as pessoas ficam nessa discussão, por isso que eu repito, Graça e todas as pessoas que estão elencadas ali naquela petição. Ninguém fez nada ilegal enquanto estava trabalhando dentro da empresa Telex Free. Os argumentos americanos são absolutamente os mesmos que são utilizados no Brasil. Absolutamente o mesmo. É isso. Então, precisa se defender? Eu acredito que precisa, porque senão você admite como verdadeiros os fatos que estão lá. E não são. Agora, você trabalhou, ganhou dinheiro pelo seu trabalho. Então, às vezes a pessoa fala, porque o líder... Ué, ele fez o trabalho dele. A pessoa que não desenvolveu rede, que não fez nada, não teve o tempo de recuperar, ela quer culpar o líder pelo quê? Ele fez um trabalho. Que se fosse ele tivesse a capacidade de uma liderança como tem a competência, se tivesse a competência que tem uma Graça Luiza, se tivesse a competência que tem outros tantos líderes aí, né, de cuidar da sua equipe, como a Graça faz, enfim, e ganhasse o seu direito, o seu dinheiro, perdão, certamente não estaria falando bobagem na internet. Não estaria atacando essas pessoas. Não estaria atacando. Porque elas vão pela ganância, essa expressão, elas não vêm pelo empreendimento, vêm pela ganância. Aí se fazem de enganados. É o mesmo que assinar atestado de burrice, de coitadinho. Eu já disse isso antes. E vão pegar isso daqui que eu estou falando, né? O submundo certamente vai mudar o jeito, a fala, e vai configurar outra coisa. Eu não vejo, viu, Graça, nesse sentido, nenhuma... Não é que não tem preocupação, é claro que é preciso vigiar, porque a justiça, ela tem um ponto de vista, não é? O Steven Bidar tem outro ponto de vista. E nesse sentido, vai se ponderar. Então, existe o que o Steven Bidar está dizendo, e a justiça ela tem o princípio da inércia. Se você não fala nada, a justiça vai falar, então tá bom. Se o cara concorda com isso, é isso. Bom, e como eu vou fazer isso? Como eu não vou? Aí cada um vai ter que procurar um profissional e buscar a sua orientação, não é, de como atuar nisso, se é que vai ser necessário. Isso ainda, veja só, nem está, não vi lá ainda, se já está correndo, se não está, se está... Isso é outra questão, ok? Graça, alguma pergunta? São 9h02, né, o nosso horário, mas estou aqui à disposição. Você, Graça, está em evidência, pode ligar seu microfone e falar conosco aqui. Eu sei que você passou uma orientação para o pessoal passar e-mail, se tivesse alguma dúvida, se houver alguma coisa que eu possa ajudar, por favor, pode me trazer. Carlos, então, está-me a ouvir? Perfeitamente. Vou aqui voltar a agradecer a sua ajuda e gostaria de deixar nítido a todos aqueles que nos escutam que a minha preocupação maior não seria saber, em relação à minha pessoa, que tipo de procedimento eu iria, de facto, contemplar neste momento, ou que tipo de atitude iria ter, porque como nós comunicamos com frequência, naturalmente teria o seu parecer, a sua orientação. Quero deixar bem claro algumas coisas. Gostaria que todas as pessoas que estiveram na Telex que pudessem ter esta informação, independentemente de constarem naquela listagem ou não. Gostaria também, fundamentalmente, que fosse passada uma visão às pessoas que muito me abordam sobre o fator possibilidade de obter o retorno ou não. Estes foram 2 pontos que a mim... e vocês já me conhecem um bocadinho, que para mim eram prioritários. Em relação àquilo que muito se fala na internet, eu quero deixar aqui só um aconchego àquilo que você referenciou, e quanto a mim muito bem, porque na altura da Telex Free muitas vidas foram mudadas, milhares, atrevo-me a dizer,
aqui vivo numa ilha pequena, quase que não conseguia andar lá fora. Gente que vinha ter comigo a agradecer que as vidas tinham mudado e nós estávamos simplesmente a atuar no mercado que era lícito e no mercado que essas pessoas também consideraram uma mais-valia para a sua vida. Eu gostaria de aproveitar o seu tempinho, se me permite, para dizer o seguinte: do tempo de atividade que tivemos no mercado, com dedicação, nunca nas nossas intervenções alguém pôde acompanhar ou fazer qualquer tipo de gravação em que nós estivéssemos a passar a mensagem no sentido de convencer as pessoas. Os nossos eventos sempre foram informativos e formativos. Quero acrescentar também que na altura, muitas vezes, quando recomendávamos a frequência dos eventos, dizia-se que as pessoas não queriam vir a reuniões. Se estamos com uma decisão pelo negócio e que tínhamos o constante apelo a que estivessem integrados nesse mesmo negócio para estarem a acompanhar, quer fosse positivo ou não, na altura que a situação descambou para o desfavorável para todos nós, todas as pessoas se lembram de culpar as lideranças, inclusive aquelas que mais possam ter investido em zelar pela estruturação das suas equipas. É importante passar isto porque, Carlos, muito vais na internet, muitas pessoas de facto deram muito de si, não foi apenas a Graça Luísa, muitas pessoas, para que houvesse uma coordenação de trabalho entre as equipas, ajudando alguns membros a obterem mais resultados que de outra forma não teriam alcançado. Isso ninguém fala. Dá-se muito valor, inclusive, e eu tenho que terminar desta forma, dá-se muito valor, inclusive, a alguns sites que por aí são criados, porque a internet dá-nos o privilégio de podermos usar da nossa ética ou da falta dela também, dá-nos aí a possibilidade de estarmos a acompanhar certas publicações em alguns sites onde nós vamos pesquisar a origem, a fonte daquilo que é emanado para o mercado e simplesmente é um site sem informação. Nem fala nome, nem fala da nome, origem. por favor. Portanto, é bem provável que, mais uma vez, eu pessoalmente seja alvo de qualquer situação, mas eu quero, se me permites, Carlos, eu quero deixar aqui com toda a minha convicção de que tudo o que eu faço é com o meu nome, com a minha identidade, e acredito que quando se chama buçais aos portugueses, não queiram acreditar que estão a querer defender a vossa causa. Aqui, esta simples mulher que sempre acompanhou o trabalho na Telextree, jamais alguém o virá desconsiderar desta forma, como eu tive a oportunidade de ler numa dessas informações. Quero dizer às pessoas que nos ouvem, e estou aproveitando isto, porquê? Porque vamos ter cautela com aquilo que passam. Nem toda a informação é a correta. O meu problema fundamental não é eu, Graça Luísa, o que é que me vai acontecer? Tranquila, serena, sei o que dei de mim, sei como fiz, de que forma fiz. A minha preocupação, Carlos, e do fundo do coração agradeço-te, foi todos os líderes que poderiam não ter contato contigo, todos os membros que poderiam não ter o acesso que têm contigo, todas as pessoas que perderam, pudessem ter mais alguma informação. A minha causa, não estamos nenhum de nós na Telextree, lamentavelmente, a minha causa, aquela que se prende àquilo que um dia nós acreditamos e por isso desenvolvemos, é que, acima de tudo, aqueles que não obtiveram o seu retorno possam, através dos trâmites adequados, conseguir algo. Nós não estamos, eu pessoalmente termino desta forma. Graça Luísa é uma humilde cidadã portuguesa que fiz desde sempre com a consciência de que estava a fazer da melhor forma, com formação, com informação. Sinto-me completamente tranquila para enfrentar qualquer tribunal, com a humildade de
transmitir a minha defesa, porque fiz o melhor que pude pelas nossas equipes. Perfeito. Obrigada, Carlos. E mais alguma coisa? É isso aí, só mais um pouquinho só. Eu quero tecer um comentário só, Graça, perdão, sobre essa questão das publicações que a gente vê. Pois bem, existem mesmo muitos sites, não é um só, então, existem muitos sites por aí, né, que transformam a informação na ótica deles, eles têm o direito de fazer isso, não tenho nada contra, absolutamente. A minha única questão, quando você vê um site que tem lá uma projeção e ele é um site que vale a pena você ler, ele pode servir como balizador, de muitos aspectos, não é? Agora, existe um sem número de informações em determinados sites que você lê, você vê a argumentação, você vê a linguagem que eles utilizam, não é? A linguagem. Você vê a forma como se expressa, você vê que as pessoas lá não têm identidade, não são ninguém, entendeu? São ninguém. É a escória humana, porque para mim fake é isso, é uma escória, né? E todos eles são muito bons. São, assim, pessoas que desafiam, que fazem, porque estão escondidos atrás do anonimato. Eu vou repetir, eu respeito muito mais os trolls, né, porque eles se divertem, não é, até certa forma, com limites, porque sabem até onde vão, do que o fake, porque o fake é um covarde mesmo, eu insisto nisso e repito, não assume, não se assume, a ideia que ele tem não é dele, porque ele é um covarde, covarde é covarde, entendeu? Não tem coragem de colocar face a face aqui, de discutir e debater nada, e apenas ele se posiciona com a sua linguagem chula, que é do tamanho da inteligência que ele tem. O que ele tem a oferecer é aquilo. Aí, agora, isso, por exemplo, todo esse comentário para falar, dizer o seguinte: você que busca informação antes de condenar o seu líder, ou condenar mesmo a empresa, ou a empresa A ou B, não estou falando por causa dessa empresa que está aqui atrás, não é dessa que falo. Falo no geral do marketing de rede para quem trabalha com isso. Antes disso, pense na sua capacidade de avaliação. Se o seu espelho vai ser esse, se é esse tipo de informação que te satisfaz, não é? Então, cada um vai fazer sua avaliação e vai assumir isso. Aí é a liberdade de escolha. Nós não temos como influenciar isso. Então, somente isso. Eu acho que é um ato, pelo menos de hombridade mínima, é você não se comportar como o fake, que é um covarde escondido. Não é? Esse, por si só, já não vale nem a pena ser considerado. Eu nem vejo esses sites, eu nem perco meu tempo. Às vezes alguém testa um comentário, você viu que falaram isso? Eu só respondo assim, nem perco meu tempo. Nem leio o que o cara me mandou, porque não me interessa. E por que não me interessa? Porque você não quer travar um contraditório com ele? Não, não é isso. Não é que eu não quero travar um contraditório. É que as argumentações são sempre chulas, e nem me interessa. Se vier para um debate, quiser saber, se houver um fórum, vamos conversar sobre isso, aquilo, eu até me predisponho, não tenho motivo nenhum, eu tenho minhas ideias, não se trata de certo ou errado, eu tenho o meu ponto de vista, ponto final, e respeito o ponto de vista do outro. Até um certo limite, a gente vai, você pensa dessa forma, daqui para frente não há mais, eu vou seguir aquilo que eu penso, como outros vão seguir o que pensam. Assim como muitos seguem, por exemplo, o cristianismo, porque acreditam nos valores de Cristo, outros seguem o islamismo, porque acreditam nos valores que o profeta Maomé trouxe ao mundo. E eu vou discutir o quê agora? Vou dizer, não, mas o Cristo é que está certo? Eu vou falar para quem segue o islamismo que ele está errado? Não dá. Agora, isso se desdobra, mas isso é ilícito, aquilo é ilícito. Aí sim nós vamos travar essa questão. Até o limite. Até o limite que é possível travar. Então, levar em consideração essas informações é o direito de cada um. Agora, para quem milita, quem navega pela internet, você começa a ver determinadas pessoas, que também, evidente, não vou citar nome aqui, que vivem fazendo sacanagens na internet dentro do marketing de rede. Isso eu não vou negar. Eu até vejo com certo positivismo, guardado as devidas proporções, quando esses caras aí são colocados na berlinda. Eu sou colocado na berlinda e não tenho o menor problema com isso. Não tenho o menor problema com isso. Sempre fiz e faço meu trabalho dentro daquilo que eu acho que deve ser feito.
Se eu trabalhei na empresa A, B ou C, eu tenho que responder para as pessoas que são ligadas diretamente a mim. A elas que eu falo. Eu tenho a minha forma de conversar e explicar os riscos que existem dentro desse universo de marketing de rede, sobretudo nesse cenário atual, das escolhas que fazemos e seus reflexos. E assumo cada risco desse. E assumo cada consequência dessa. São a eles que eu devo. Apenas eles. Porque se alguém me assiste agora e fala, porque você entrou aqui, lá e aconteceu isso e aquilo. Bom, eu te convidei? Foi a essa pessoa? Não, mas você prejudicou. A quem eu prejudiquei? Que venha falar comigo. Que esse que se acha prejudicado por mim, que se fui eu quem o chamei, que venha discutir comigo. Que me aponte em algum momento em que eu falei para ele, olha, que é sempre... infelizmente, tem gente que diz, não, porque aqui o risco é zero, fica tranquilo. Desculpa, eu não acho em nenhum momento que isso é risco, que exista risco zero. Agora, existem questões em empresas que você entra e pega um produto. Aí existe uma argumentação. Você não tem um produto na mão? Se você vender, o seu risco é zero. Se não vender, você vai ficar com o produto e vai usar. Você não teve perda. Isso é fato? Ok, aí isso. Mas é numa argumentação. Agora, e se essa empresa como um todo fechar? Vamos imaginar, aconteceu o que aconteceu com a Telex Free. Está impedida de trabalhar. Tem esse risco? Tem. E se eu trabalhasse na loja do Walmart, por exemplo, que é aqui perto, já ouvi dizer que vai fechar. E aí, o risco é você mandado embora, irmão. Não tem jeito. Estou na rua. O cara falou lá que o Walmart era uma empresa boa, mas a situação do país está do jeito que está. Vai fechar, estou na rua. Acho que eu vou processar o Walmart porque está me mandando embora. Pensei que o risco era... Mas isso faz parte.